Olá, eu sou o Hugo Rocha do Pro Leilões e nesse vídeo eu vou falar para você por que os leilões da Caixa Econômica são pouco visitados. Eu particularmente já fui a leilões da Caixa nos quais eu era a única pessoa presente no leilão, além do leiloeiro, é claro. E o leiloeiro simplesmente olhou para mim e falou: "Cara, eu não preciso ficar lendo edital. É só você me dizer o imóvel que você quer comprar." Bom, eu não sei para você, mas para mim esse parece um bom lugar para se fazer negócio. Então vamos lá. Isso me lembra uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer para a cidade de Florianópolis. E lá eu fui na Praia Grande. Um lugar simplesmente paradisíaco, maravilhoso, incrivelmente bonito. E enquanto eu estava lá, eu ficava me perguntando, mas como é que um lugar como esse, tão bonito, com um potencial desse, simplesmente não é explorado, não existem casas aqui perto, não existe comércio aqui perto. E aí foi que eu descobri que, primeiro, o lugar fica dentro de uma reserva ecológica, que não pode ser explorada nesse sentido. Segundo, é exatamente essa falta de civilização que traz um contato maior da pessoa que vai lá com a natureza e dá o charme do lugar. Então é exatamente essa fuga da civilização que dava o charme para o lugar. E isso me fez lembrar os leilões da Caixa Econômica Federal. Quando eu comecei a acompanhar os leilões da Caixa, eu me deparei com situações como a que eu descrevi anteriormente. De eu chegar no leilão e não ter ninguém, só estar eu lá. Eu pensei, cara, isso não pode ser charme do leilão da Caixa. E foi buscando o porquê disso que eu tive o primeiro contato com o Decreto-Lei 70, que é o decreto que rege os leilões da Caixa Econômica Federal. Esse decreto foi criado em 21 de janeiro de 1966. E a principal inovação que esse decreto-lei trazia era a chance do credor poder executar a dívida não paga sem precisar da intervenção do Poder Judiciário. Isso tornava o processo de execução muito mais ágil. Ele podia fazer uma execução extrajudicial. Os mutuários, ou seja, as pessoas que tinham a dívida com o credor, até tentaram mudar o processo de execução desse decreto-lei 22 anos depois dele ser criado. Eles alegavam que a execução deveria sim passar pelo Poder Judiciário, pois dessa forma eles teriam mais direito à ampla defesa, que eles não tinham na execução como ela era feita, da forma extrajudicial. Mas essa briga, depois de ir até a última instância, a Suprema Corte, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, decidiu em favor do Decreto-Lei 70. Ou seja, a execução, eles alegaram que a execução extrajudicial, da forma como ela era, não prejudicava ninguém, ou seja, ela era correta. E isso trouxe um grande respaldo jurídico para os leilões que eram regidos por esse decreto. E outra coisa muito importante que esse decreto-lei dizia, era que o credor, antes de retomar o imóvel e passar o imóvel para o nome dele, deveria dar a chance para outras pessoas de comprar esse imóvel que estava sendo retomado. E como é que ele dava essa chance? Através de leilões. Então, ele deveria levar o imóvel a 2 leilões. Primeiro, ao primeiro leilão. Se o imóvel não fosse arrematado nesse primeiro leilão, ele então deveria levar o imóvel a um segundo leilão. Obviamente, se o imóvel fosse arrematado no primeiro leilão, não haveria necessidade de levá-lo ao segundo leilão. E se no segundo leilão o imóvel ainda assim não fosse arrematado por um terceiro, por uma pessoa ou uma empresa que não tivesse envolvida no processo, aí sim o credor, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, arremataria o imóvel e passaria o imóvel para o seu nome. Então, nesse caso, o imóvel passaria tecnicamente a ser da Caixa Econômica Federal. E aí sim, uma vez o imóvel tecnicamente no nome dela, ela poderia vendê-lo da forma que ela achasse mais conveniente. Como, por exemplo, através de feirões de imóveis promovidos, vocês já devem ter visto,
e licitações públicas, ou até mesmo através de venda direta no site da própria Caixa Econômica Federal. Então, é por isso que vocês não veem propaganda de leilão da Caixa em grandes meios de circulação, como televisão ou até mesmo no site da própria Caixa Econômica. Por quê? Porque até o imóvel ser levado a 2 leilões e não ser rematado por nenhum terceiro, aquele imóvel não é tecnicamente dela. Então, ela não pode simplesmente divulgar e vender como ela bem entende. Mas, no entanto, quando o imóvel passa a ser dela, aí ela pode sim divulgar. Eu acredito que, por exemplo, vocês já tenham visto propagandas de feirões de imóveis da Caixa na televisão, por exemplo. Então, isso é um dos fatores que torna esse tipo de leilão, ou seja, os leilões extrajudiciais da Caixa Econômica Federal, um bom lugar para se fazer negócio. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer pelo tempo que você me deu assistindo ao meu vídeo. E se você gostou desse vídeo, você pode conferir todos os vídeos que eu já fiz a respeito de leilão e todos que eu ainda vou fazer no meu site, que é o www.proleilões.com. Então é isso aí e até o próximo vídeo.